Graças ao Senhor estamos juntos e podemos abrir a palavra, adorarmos ao Senhor juntos, nos vermos, essas realidades tão preciosas que só a Igreja de Deus pode desfrutar. Nós não estamos aqui definitivamente, nem eu, por uma ânsia de falar a outras pessoas, e nem os irmãos por uma ânsia de ouvirem uma outra pessoa. Mas nós estamos aqui por causa do nosso Senhor. Nós estamos aqui para ver o nosso Senhor, para ouvir sua voz, para que o Senhor tenha seu ganho, sua honra, sua glória na igreja, em tudo aquilo que Ele tem nos falado e nos dado. Então, é com alegria que eu estou aqui com os irmãos, é com alegria que trago um abraço dos irmãos em São Lourenço e creio que o Senhor tem algo para nós, tem preparado algo para nós aqui para esses dias. Vamos ter um breve momento de oração e então abrimos nossas Bíblias. Pai, te louvamos, te adoramos, voltamos os nossos olhos para Ti, em total expectativa. Nossa expectativa está toda voltada para o Senhor. Nós sabemos que nada na vida da igreja tem o seu valor real sem o Senhor mesmo, sem a Tua voz, sem o Teu bendito Espírito. Então, por isso, nos apresentamos ao Senhor nesta noite. Pedimos que pela Tua graça o Senhor trate com todos os impedimentos do nosso coração, com todas as dificuldades que temos, com todos os empecilhos que temos, resistências em relação a Ti e a Tua palavra. Senhor, usa este tempo segundo a Tua intenção perfeita. Usa a Tua palavra que é poderosa, apesar de mim, Senhor. Usa a Tua palavra para edificar Tua igreja. Fala conosco, age no nosso meio, ministra aos nossos corações, nos ajuda por Tua palavra a sermos fortalecidos com poder no homem interior. Que necessidade nós temos de recebermos a Tua palavra de uma maneira viva, com expectativa, com anelo, com desejo de obedecê-la. Por isso colocamos aos Teus pés nossas vidas, nossas mentes e aquilo que o Senhor tem para nós. Abre nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias então em Zacarias, capítulo 6, e vamos ler 2 ou 3 versículos, para então esse primeiro tempo introdutório daquilo que o Senhor tem depositado nos nossos corações para esse tempo. Zacarias capítulo 6, vamos ler os versos 12 e 13. Zacarias 6, 12 e 13, diz assim: E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Irmãos, meu desejo é que no tempo que nós tivermos, e aí aqueles irmãos que não
estiverem aqui, isso está sendo gravado, então os irmãos podem acompanhar. Mas eu gostaria de seguir segundo a direção do Senhor e que nós considerássemos algo que tenho percebido ser de uma importância vital para nós como igreja nesses dias. Existem 3 ofícios no Velho Testamento, 3 ofícios, 2 estão citados aí, e o terceiro está implícito na pessoa do profeta Isaías. Existem 3 ofícios fundamentais no Velho Testamento. Todos eles apontam para Cristo. Todos eles, em Cristo, têm sua plena, perfeita e gloriosa consumação. Então, nosso primeiro panorama sempre é nosso Senhor. Sempre nós olhamos para Ele, para que então nossos olhos sejam iluminados. Mas também esses ofícios, o ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício governamental, ou a figura do rei, do sacerdote e do profeta. Esses 3 ofícios, eles são combinados, eles são plenamente vistos e manifestos na pessoa do Senhor Jesus. Agora, é evidente que esses ofícios, eles eram então ocupados por aqueles, guarde bem essa palavra, que representavam o Senhor em determinados aspectos. Então nós temos os profetas, representantes do Senhor. Nós temos os sacerdotes, também representantes do Senhor. E nós temos os reis, também representantes do Senhor. Você acabou de ler um texto aí que, segundo o ensino do Velho Testamento, ele é um texto que precisa ser compreendido bem. Por quê? Porque ele está dizendo, ele está profetizando a respeito de alguém que combinaria os ofícios. E já que, se você conhece bem o Velho Testamento, você sabe que os ofícios não eram combinados. E que um rei não poderia, de modo nenhum, exercer o ofício sumo sacerdotal. E nem o sacerdote poderia exercer a função governamental. O rei ocupava sua função e o sacerdote também ocupava sua função. Mas o profeta Zacarias está dizendo que esses ofícios, eles têm perfeita união em um renovo. E você também sabe, querido irmão, que essa expressão renovo, no original, no hebraico, um broto, uma plantinha nova de um galho absolutamente seco. Essa é a ideia de renovo, nascerá uma planta nova de um galho absolutamente seco. Então, nós sabemos que essa é uma das expressões proféticas para se referirem ao Senhor Jesus. Ele é o renovo, Ele é aquele que surgiu, brotou de uma terra seca, sem água, e então manifestou como representante pleno a beleza e a glória desses ofícios. Mas não só isso, a realidade espiritual desses ofícios. Então eu gostaria que nós olhássemos para o Senhor, é claro, e víssemos a beleza desses ofícios, mas, irmão, esses ofícios, eles têm implicações e eles têm aplicações práticas para cada um de nós aqui e mais para nós como Assembleia. O que o Senhor busca? Ele busca nas suas igrejas que nós sejamos um povo que tem responsabilidade profética. O que mais ele busca? Ele busca que nós sejamos um povo que tem responsabilidade sacerdotal. E ele também busca que nós sejamos um povo que tem autoridade ou responsabilidade governamental. E eu não estou aqui, estou usando essa palavra, mas não tem nada a ver com o governo secular.
certo? Então, vamos olhar para o Senhor e dar alguns passos relacionados então a esses aspectos tão preciosos e fazer algumas aplicações práticas, já que para nós, homens e mulheres, as implicações são muitas, querido irmão. Os aspectos práticos são muitos. O que o Senhor deseja para nós e nos ensinar através desses ofícios são muitas verdades. Nós sabemos que o Senhor teve tremendos representantes nesses ofícios no Velho Testamento. Nós poderíamos tomar a vida de cada um deles e lições preciosas têm sido extraídas há 2000 anos na história da igreja. 2000 anos de história olhando para esses ofícios e vendo a beleza de Cristo retratada em representantes fiéis no Velho Testamento. Graças ao Senhor. Mas há uma pergunta que nós hoje precisamos responder. O Senhor tem seus profetas aqui em Sidrolândia? O que é o ofício profético? Quem são os profetas? Já que nosso foco para essa noite será o ofício profético. O que o Senhor busca? Quem são os profetas? Então, eu disse para que você guarde uma palavra. O profeta é um representante ou um porta-voz, um representante ou um porta-voz movido pelo Espírito, não que fala coisas que vão acontecer. Esses são os profetas do Velho Testamento. E esses profetas, como esses, nós não temos hoje profetas. Esses são profetas inspirados de tal maneira que o que eles disseram é palavra de Deus e está aí na sua mão. Você lê, está no cânon sagrado, a profecia de Zacarias, de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, enfim, de todos os profetas. Mas quem são os profetas hoje? Quem são esses representantes movidos pelo Espírito que são porta-vozes do Senhor? Quem são? São todos aqueles que o Senhor resgatou. Todos aqueles que o Senhor resgatou. Todos nós temos responsabilidade profética. Agora, vamos dar um passo mais, porque nós precisamos compreender isso bem, porque muita coisa é falada em torno desse ofício, muita besteira, muita coisa confusa que não confere com a palavra. Os profetas são aqueles que conhecem, guarda isso, irmão, o profeta é aquele que conhece e que discerne a vontade do Senhor. Essa é uma boa definição. Quem são os profetas? São aqueles que conhecem e discernem a vontade do Senhor. E aí nós precisamos olhar para o Senhor Jesus. Porque no Senhor Jesus nós temos uma perfeita expressão da vontade de Deus. Que maravilhoso, irmão. Porque em Jesus brilha para nós o que significa discernir ou conhecer a vontade de Deus. Você se lembra das expressões dele em João? Eu vou citar para você, acho que seria bom nós abrirmos. Abra aí em João para nós vermos progressivamente como o Senhor Jesus se refere à vontade de Deus. Veja que lindo isso. Vamos a João, primeiro em João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Me perdoe a inabilidade aqui com o microfone de mão, mas João, capítulo 4. Veja o verso 34, João 4, 34. Diz assim: disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que lindo! A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui já tem algo para nos ensinar. Você quer ser um profeta, irmão? Você quer ser um profeta de Deus desses dias? Não para falar besteira, não para falar coisas que você acha, não para dar interpretações próprias, não para olhar para os outros e liberar profetadas. Você quer ser um profeta de Deus?
Então, primeiro, você precisa ter a vontade de Deus como sua comida. A vontade de Deus precisa governar nossas vidas mais do que o alimento físico. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Vamos mais, um texto, 5,30. Olha aí, João mesmo, Evangelho de João, 5,30. São todos versículos muito conhecidos de vocês. Veja, eu nada posso fazer de mim mesmo. Veja que definição do que é um profeta, irmão. Jesus é o profeta, com P maiúsculo. Você quer saber o que é um profeta? Você não precisa olhar para Elias, porque Elias é homem como nós, sujeito às mesmas coisas que nós, mas orou orando, né? Orou com instância, e por 3 anos não choveu. Não é impressionante? Mas olha para Jesus, e o que nós vemos? Olha que definição maravilhosa do que é ser um profeta. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Que coisa maravilhosa, irmão. Como enche o nosso coração compreender o que é o ofício profético segundo Cristo. Porque foi isso que ele desejou através de todos os profetas que ele levantou. Quando nós olhamos para Jeremias, não é isso que nós vemos? O profeta Jeremias, eu não sei se você sabe, mas ele profetizou durante 40 anos. Quantas pessoas se arrependeram, você sabe? Ninguém se arrependeu. Jeremias profetizou 40 anos, ele profetizou o cativeiro babilônico, foi profetizado pela boca dele, e ninguém se arrependeu. Mas Jeremias era alguém tão íntimo do coração de Deus, que ele sofria como Deus pelo seu povo. Que maravilhoso! Quando Jeremias, segundo a tradição, contemplava Jerusalém sendo destruída do alto de um monte, e então lá ele escreve suas lamentações. Então Jeremias, observando aquilo, o texto relata para nós como lamentações, é um choro. Por que você acha que ele estava chorando, irmão? Porque Jeremias era um mensageiro que foi absorvido pela mensagem. Um profeta de Deus. Esse era Jeremias. Então o Senhor Jesus, continuando aí, ele diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então ele comia, a vontade de Deus era para ele verdadeira comida. A minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Isso alimenta meu ser. Eu mais do que fisicamente comer, para mim, o propósito da minha vida é fazer a vontade de Deus. Porque a igreja de Deus não tem uma palavra profética, irmão? Porque nós não conhecemos a vontade de Deus como deveríamos. Porque os homens de Deus não falam com autoridade profética? Porque os homens de Deus não se levantam nessa hora que nós estamos vivendo, uma hora de pandemia, tantos irmãos confusos, a necessidade de homens de Deus com serenidade, que possam falar a vontade de Deus, mas eles não amam a vontade de Deus, amam sua própria vontade. E então a igreja não conhece aquilo da mente e do coração do Senhor para essa hora. Então, ela fica perdida. Você vê isso? Como ovelhas sem pastor. Por quê? Porque nós temos necessidade de nos arrependermos e compreendermos o que significa sermos verdadeiros profetas de Deus nesses dias que temos vivido. Quem são os profetas? São aqueles que amam e conhecem a vontade do Senhor. Você se lembra que nós podemos ainda ler mais um texto de João antes de fazer uma consideração. João, capítulo 6 agora, verso 38. Veja que sequência maravilhosa. Capítulos 4, 5 e 6. 6, 38. Veja o que o Senhor Jesus diz aí. Porque eu desci do céu
não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ó, irmão, nós precisamos realmente nos arrepender, porque para escolher sua profissão, você não pergunta ao Senhor. Para escolher qual curso você vai fazer, você não pergunta ao Senhor. O Senhor Jesus, que é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, o Verbo encarnado, não é Deus menor, é Deus Filho, se encarnou e desceu não para fazer sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Quando a igreja de Deus amar a vontade de Deus dessa maneira, então nós teremos uma igreja que profere a vontade de Deus. Nós teremos uma igreja profética. Porque o que é profecia, irmão? O que é profecia senão a vontade de Deus que se cumpre? Não é isso? Profecia, por definição, é Deus apresentar algo da sua vontade que irá se cumprir. Não foi assim com os profetas? Eles não falavam a vontade de Deus que se cumpriu? Quando a igreja amar a vontade de Deus, ela então falará da parte de Deus aquilo que está na sua mente e no seu coração. Aquilo que há de se cumprir, nós não precisamos basicamente, irmão, essencialmente, nós não precisamos de ninguém que fique falando o futuro. Sabe por quê? Tudo que deveria ser revelado para a igreja já foi. Tudo que a igreja precisa saber no que concerne ao propósito de Deus já foi revelado em Cristo Jesus. Então, do que nós precisamos? De irmãos que compreendam a hora e o momento do propósito de Deus, ou sua vontade, sua mente presente, e possam falar isso com autoridade. Então, que o Senhor possa encontrar homens e mulheres aqui que desejem isso, que pelo menos anelem isso, que orem por isso, que desejem isso, porque senão o Senhor levantará outros, irmão, não tenha dúvida. O Senhor nunca deixou de ter seu testemunho, nunca. Agora, a questão é, nós queremos ser suas testemunhas, seus profetas, nós queremos ser revestidos de autoridade profética, então nós precisamos aprender a amar a vontade do Senhor. Isso no Senhor Jesus era tão maravilhoso. Eu gostaria de ler um salmo profético, para que você veja isso agora na linguagem do salmista. Abra comigo, por favor, no Salmo 40. E vamos avançar um pouco mais nessa questão da vontade do Senhor, para fazermos uma aplicação a nós. Salmo 40... Salmo 40, vamos ler o verso 8 e destacar o verso 8. O Salmo todo é maravilhoso, irmão, todo, é uma apresentação do Senhor. Veja que o versículo 8 que nós vamos ler, o versículo 7, diz assim: então eu disse, eis aqui estou. Então, que desafio para você e para mim. Você que deseja ser um profeta do Senhor nesses dias, qual atitude o Senhor está aguardando de você? Eis, aqui estou. Eis, aqui estou. O Senhor te conhece, irmão, como Ele conhecia Isaías. Ele sabe que você é um homem de lábios impuros e que habita no meio de um povo de impuros lábios. Ele te conhece. Mas o mesmo Deus que tocou os lábios de Isaías, Ele pode e Ele quer tocar os seus lábios, os meus lábios, para que nós sejamos suas testemunhas. Mas o Senhor não fez isso antes de Isaías se apresentar e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então o Senhor precisa encontrar aqui jovens, e também irmãos mais velhos e mulheres que se apresentem a Ele. Eis-me aqui. Agora, o verso 8 diz assim: agrada-me
guarda isso, irmão, agrada-me, e eu queria apresentar para você algumas sugestões da tradução dessa palavra agrada-me. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Será que nós podemos verdadeiramente dizer essas palavras? Ou será que nós temos coragem de dizer para o Senhor que nos ama, mesmo sabendo que se der tudo errado, você vai culpar Ele? Se você andar por descaminhos e as coisas não derem certo, você vai culpar Ele. Mesmo assim, nos conhecendo, Ele tem nos chamado para sermos seus profetas. Ele deseja tocar nossas vidas e lábios, de modo que nós sejamos úteis nas suas mãos. Se a igreja de Deus não estiver sendo preparada dessa maneira, irmão, nós daqui para frente viveremos dias cada vez mais negros, cada vez mais difíceis, cada vez mais perdidos, ou perdidos em uma maneira, uma forma. Não deixam de estar perdidos, tem uma forma, tudo certinho, como a sinagoga lá na Babilônia. Os judeus tinham tudo lá. Eles tinham a sinagoga, eles tinham os cantores, eles tinham os inários, eles tinham a Torá, a lei era lida, tudo perfeito, mas Deus não estava lá. Uma reunião sem a presença do Senhor. Se nós não nos dispusermos para que o Senhor encontre então em nós aqueles que desejam dizer genuinamente um eis-me aqui, e olha, irmão, eu preciso dizer para você, nós precisamos ser libertos das convicções velhas que temos. Nós precisamos ser libertos das formas que absorvemos, que aplacam nossa consciência. Parece que está tudo bem. Nós entendemos que através delas nos aproximamos mais de Deus. Fica tudo bem. Nós temos os dias já separados para estarmos diante de Deus e tudo fica bem. Mas para Deus não está bem. Deus olha isso na sua igreja e diz: eu não tenho prazer em vocês. Porque vocês se reúnem porque amam o culto, não é porque amam minha vontade e querem saber o meu desejo. Vocês amam o culto, vocês gostam de estar aqui, vocês gostam das coisas que fazem, vocês gostam uns dos outros, não tem problema nenhum nisso, desde que o propósito dos nossos corações seja o Senhor somente. O Senhor somente. Que o Senhor nos ajude. Nós carecemos muito que o Senhor nos ajude, para sermos livrados dessas coisas velhas, quinquilharias, para usar uma palavra bonita, tradições, que têm permanecido entre nós por anos, impedindo o fluir da vida. Deus não encontra caminho, porque nós já sabemos tudo, nós não precisamos de Deus. Nós já temos nossas coisas, nós já temos nossos cânticos, nós temos as nossas letras, nós separamos as que nós gostamos, nós temos o nosso modo, nós temos a nossa placa aqui na frente, nós temos a nossa confissão. Para que Deus? Deus, segundo o nosso dizer, originou tudo isso. Agora Ele se retirou e nós fazemos tudo. E já tem anos que nós fazemos tudo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos livre dessas coisas, que nós nos arrependamos e nos dobremos diante dEle e perguntemos: Senhor, essa é tua casa, Tu tens primazia aqui, Senhor. Nós queremos saber qual é a Tua vontade sobre tudo. Nós queremos saber até, como disse um irmão há anos atrás, ministrando sobre esse assunto, ele disse assim: nós devíamos perguntar ao Senhor até sobre a maneira que nós arrumamos as cadeiras. Porque essa é a casa dEle, nós nos reunimos para Ele, é a vontade dEle que precisa prevalecer. Mas que o Senhor tenha misericórdia, porque do contrário, eu estarei aqui falando e falando, e o Senhor, por sua graça, usando sua palavra, mas nossos corações e mentes já estão blindados. Nós já temos nossa forma, nós até gostamos de ouvir alguma novidade, mas nós sempre retornamos ao nosso lugar de conforto. Você se lembra, há um sacerdote no Velho Testamento
que foi destacado como um sacerdote que tinha seus olhos escurecidos e seu ministério acomodado. Você se lembra? Que o Senhor nos ajude, irmão. Porque nós precisamos muito de que o Senhor abra nossos olhos nesses dias que nós estamos vivendo. Senão o Senhor não terá os seus profetas, irmãos que sabem discernir a vontade de Deus e não ficam falando besteira sobre suas próprias interpretações. Eu acho que na pandemia Deus está fazendo isso por isso. Mas eu me dobrei ao Senhor e tenho conhecido sua vontade, para que então eu possa falar com autoridade, de modo que a palavra de Deus seja proclamada e que haja paz no coração da igreja, não perturbação, porque de perturbação nós estamos cheios, irmãos. De irmãos que se levantam para falar besteira e perturbar o povo de Deus. Olha, está assim, basta você digitar aí no YouTube alguma coisa que você vai ver, só perturbação. O que nós precisamos? Nós precisamos de nos arrepender primeiro e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós temos te colocado para fora, Senhor, porque nós temos a nossa caixa, nós temos nossos planos, nós não temos comido a tua vontade, nós comemos a nossa vontade. Então o Senhor começará a ter lugar para revelar seu coração. Que o Senhor bondosamente faça isso conosco e que Ele encontre isso em nós. Eu queria sugerir para você algumas traduções dessa palavra agrada-me, que ela é muito linda. Primeiro, prazer, é um dos sentidos da palavra no hebraico. Primeiro é prazer, agrada-me, eu tenho prazer, é um salmo profético. É um salmo profético, messiânico. Fala do Senhor Jesus. E o que ele está dizendo? Eu tenho prazer na vontade de Deus. Um outro sentido, eu desejo. Não é só me agrado, eu desejo, eu anelo, eu suspiro. Agora, irmão, pelo que você suspira? Qual é teu desejo? Eu estou contente, é um outro sentido. Eu estou satisfeito, contente, eu me curvo, são os sentidos da palavra agrada-me. Que maravilhoso, que o Senhor nos ajude a compreender isso, porque em Jesus nós vemos isso. Onde? Nos textos que você acabou de ler, João capítulo 4, 5, 6 e muitos outros textos. O que você vê em Jesus? A vontade de Deus prosperava nas suas mãos. Essa é uma expressão usada para José, que é um tipo perfeito de Cristo no Velho Testamento. É dito que nas mãos de José a vontade de Deus prosperava. E na sua, irmão? E na minha? Será que essa expressão pode ser usada em relação a nós? Há um caminho para nós? Qual o caminho? Abra por favor sua Bíblia em Romanos 12. Quero apresentar para você um caminho, para que nós conheçamos a vontade de Deus. Nós poderíamos tomar muitos textos, mas vamos tomar apenas um, Romanos capítulo 12. Vamos ler os versos 1 e 2. Qual é o caminho para nós? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos. Essa é uma palavra significativa. Rogo-vos. Não é que Paulo está fazendo um pedido aqui, uma sugestão, como Cláudio, por exemplo, deu um aviso que vai ter reunião de mulheres. Todas as mulheres estão convidadas. Não é isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo não está dando um aviso: olha, eu faço um pedido para vocês. Não é isso. A palavra aí no original é uma palavra muito forte. Eu faço uma súplica. Eu faço um pedido desesperado. É o que ele está dizendo. É um pedido desesperado. Você sabe que Romanos é uma epístola que pode ser dividida de uma maneira simples em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o verso 12, até o capítulo 12, que está aí. Até o capítulo 11, para ser preciso, verso 36. Essa é a primeira parte da epístola aos Romanos. E ela é uma primeira parte doutrinária. Qual é o tema?
o Evangelho de Deus. Quem é o Evangelho de Deus? Será que o Evangelho de Deus é uma confissão que nós dizemos assim, assado? O Evangelho de Deus é uma pessoa, irmão. O Evangelho de Deus é Cristo mesmo, sua pessoa e sua obra. Está descrito aí em Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, doutrinariamente. Uma poderosa carta. Agora, o capítulo 12 inicia uma sessão prática de Romanos. Do capítulo 12 ao 16. É uma sessão aplicada. E como ele começa? Depois de ministrar toda a doutrina, então Paulo faz um apelo desesperado. Ele diz, olha, não é possível ouvir tudo que nós ouvimos e nós não nos posicionarmos. Você vê isso? Será que é assim que o Senhor está olhando para nós? E está dizendo, olha, eu não tenho tido prazer no reunir de vocês, porque como estava dizendo, vocês se reúnem porque amam o culto. Eu estou citando um texto, você conhece. O profeta já disse isso. Vocês têm prazer no culto. O ajuntamento solene de vocês é em favor de vocês. Por isso eu tenho náuseas. Eu estou a ponto de vomitar. Porque vocês estão misturando com o ajuntamento solene uma vida que não é santa. Para usar a palavra forte lá, é iniquidade. Misturando iniquidade com ajuntamento solene. Irmão, infelizmente, porque não tem havido uma voz profética, uma voz que revela a vontade de Deus para o povo de Deus, é isso que tem acontecido em muitos lugares, para vergonha nossa. Que o Senhor nos ajude, a começar por mim, porque eu não estou aqui com um chicote na mão para chicotear os irmãos, porque isso quem faz é quem não tem carga de Deus. Quem não tem carga de Deus usa a palavra para chicotear os irmãos, e não é isso que eu quero fazer aqui. Meu desejo é que nós todos sejamos levados a um arrependimento mais profundo, a começar por mim, para que nós sejamos sim instrumentos úteis nas mãos do nosso Senhor, úteis como profetas de Deus. Então, Romanos 12, rogo-vos. Nós poderíamos parar aqui, porque isso já é tremendo, cheio de significado. Eu te faço um apelo. O Senhor está olhando nos seus olhos, irmão. Lembre-se de uma coisa, Ele não precisa de você. Isso precisa ficar muito claro. Mas mesmo assim Ele te busca. Ele olha nos teus olhos, não por necessidade. Nós temos dificuldade de entender isso, sabe por quê? Porque nós só amamos e buscamos aquilo que nós necessitamos. Mas Deus não ama por necessidade. Ele não tem necessidade de nada, nem de ninguém. Ele é perfeito e completo em si mesmo. Ele não vai ficar mais rico, mais feliz, mais alegre por sua causa. Entenda bem o que eu estou dizendo, irmão. Mas Ele sim deseja se revelar a você, e sim agrada o seu coração quando você responde, e sim Ele se alegra, e a alegria do Senhor é a nossa força, é o nosso vigor. Sim, o Senhor se alegra com os seus, mas não porque Ele precisa deles, mas porque Ele ama eles. Que maravilhoso Deus nós temos, que busca o seu povo. Então, o apóstolo Paulo segue e diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Pelas misericórdias de Deus. Você lembra que o apóstolo Paulo, quando está falando da cruz aos Filipenses, ele diz assim, que se existe alguma exortação em Cristo Jesus, se há alguma advertência, se há algum amor, se há alguma verdade em Cristo, se há entranhados afetos e misericórdias, ele diz isso aos Filipenses, e aqui ele está dizendo, eu faço um apelo emocionado, um apelo compungido, com o coração perfurado, haja vista o que o Senhor tem nos falado, que nós, pelas misericórdias do Senhor, porque Ele se dispõe
a colocar seu coração nas nossas misérias. Que maravilhoso Deus nós temos. Deus que do céu desceu. Deus que se fez carne. Isso é salvação. Salvação é Deus descer a nós. Que maravilhoso. Nós jamais poderíamos subir. Salvação é pelas misericórdias de Deus em Cristo Jesus nós sermos encontrados. Que maravilhoso Deus. Pelas misericórdias de Deus que apresenteis. Isso aqui é uma definição de consagração, tá aí, irmão? Apresenteis. Isso é consagração. Quer saber o que é consagração? Agora lembre-se, sabe qual é o pano de fundo? Sabe o que está na mente do apóstolo, quando ele está mencionando esse texto aí? Apresenteis os vossos corpos por sacrifício. Sabe o que está na mente dele? Aquele sacrifício do Velho Testamento. Aquele animalzinho sendo imolado. É isso que está na mente dele. O ambiente é o ambiente do altar. É o ambiente da oferta. É um ambiente que tem preço de sangue. É um ambiente que tem preço de oferta. Agora, irmão, nós precisamos aprender como Davi, que era rei e profeta. Quando Davi, no final da sua vida, ele diz: Senhor, não te ofertarei sacrifícios que a mim não custem nada. Que o Senhor nos ajude para nós compreendermos o que o Senhor requer de nós. Se nós desejamos compreender sua vontade, porque esse é o caminho, então apresenteis. E esse é o ambiente do sacrifício, o ambiente do altar. Isso é verdadeira consagração. Agora, irmão, consagração não é um favor que você faz para Deus. Nossa, Deus tem feito tanto por mim, então agora eu acho que o que eu tenho que fazer por Ele é me consagrar. Irmão, consagração, deixa-me dizer uma coisa, guarda isso. Consagração é sua máxima realização. Você nunca vai se realizar somente como pai. Você nunca, aqueles que têm filhos aqui, que desejam filhos, sabem do que eu estou falando. Você nunca vai ser realizado totalmente como profissional. Você cristão, os homens do mundo aí estão trocando de brinquedo, cada hora eles realizam uma coisa. E ele muda de brinquedinho, muda de esposa, a esposa muda de marido, ele muda de casa, ele muda de propriedade, porque assim é esse mundo, ele não encontra satisfação em nada. Agora, para nós há um caminho de satisfação. Sabe qual é a sua máxima satisfação? Você quer ser uma pessoa contente, você quer ser uma pessoa alegre, você quer ser uma pessoa que está satisfeita? Consagre-se a Deus. Consagração é igual a satisfação. Se nós aprendermos a nos oferecermos a Deus, então você será uma pessoa realizada. Agora, está assim de cristão, ó, perdidinho. Não tem direção, não tem satisfação, alegria. Consultório psiquiátrico e dos psicólogos, as clínicas estão abarrotadas de cristãos, para vergonha nossa. Por quê? Por que isso acontece? Tirando as debilidades físicas, porque tem muitos casos que a questão é física, certo? Tirando as questões físicas, tem muitos cristãos passando por mazelas porque não se entregaram àquele que os chamou. Não responderam plenamente ao chamamento que tiveram. Não são felizes, porque não se consagraram. Então o apóstolo Paulo está apresentando para você um caminho de conhecer a vontade de Deus. Quer ser um profeta, irmão? Eu tenho certeza que se nós formos numa classezinha de crianças aqui, nossos filhos, e perguntarmos para eles e tal, muitos vão responder que querem ser o profeta Elias, o profeta Daniel. Mas
eles não sabem o que significa ser um profeta. Eles não sabem o preço que Elias pagou. Eles não sabem o preço que Daniel pagou. O apóstolo Paulo está apresentando para você e para mim qual é o preço, irmão, e qual é a aplicação nas nossas vidas hoje, a começar por você, varão, na sua casa. Você quer conhecer a vontade de Deus para sua família não ser um barco à deriva, perdido, levado pelo vento? Não tem propósito. Nós vamos de acordo com o que está sendo falado, com a moda do momento. Você quer ser como uma rocha firmada na rocha dos séculos? Então você precisa aprender a se entregar ao Senhor como um sacrifício. Esse é o vosso culto. A palavra traduzida aí por João Ferreira de Almeida é racional. A melhor palavra talvez fosse espiritual. Segundo o original, a melhor palavra talvez fosse o vosso culto espiritual. O culto mais excelente que você pode oferecer a Deus não é vir aqui no domingo, isso também. Mas o culto mais excelente que você pode oferecer a Deus é sua vida como um sacrifício a Ele, consagrado. Esse é o vosso culto espiritual. E ele continua e diz: e não vos conformeis. A palavra aí, irmão, no original, é tomar a forma, é tomar uma... É como se você pega um pouco de água e coloca dentro de um copo. A água tomou a forma do copo. Ele está dizendo: não vos conformeis, não tomeis a forma. Ah, irmão, aqui nós poderíamos passar a noite toda falando só desse versículo. Porque o que significa isso para o povo de Deus? Por que o povo de Deus não conhece a vontade de Deus? Porque nós temos tomado a forma desse mundo. E nós tomamos a forma desse mundo em muitas coisas. Nós ouvimos mais o jornal do que a palavra de Deus. Nós valorizamos mais o posicionamento do presidente, do ministro, seja de quem for, do que de verdadeiros e sérios homens de Deus muitas vezes. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós nos vestimos, falamos como o mundo. Isso é conformar-se. Nós permitimos, e aí agora, deixe-me falar algo para você, irmão mais velho, irmão de responsabilidade entre os outros, irmãos que assumiram diante do Senhor responsabilidade por outros. Você é o primeiro responsável aqui nessa assembleia e muitos outros em outras assembleias, por tudo aquilo que tem entrado aqui que não confere com o Senhor e tem sido oferecido para Ele. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Nós já falamos sobre isso há tempos atrás. Me lembro de dizer algo para os jovens sobre isso. Por exemplo, algo que é muito utilizado e é um viés de acesso para princípios mundanos no meio da casa de Deus, é o louvor. Através disso, muitas coisas têm entrado, muita parafernália, muitas letras inadequadas, humanistas. Eu, meu, para mim, o Senhor me fez, me deu, me agradou e eu agora estou bem. É só isso que a igreja de Deus canta. Que vergonha, irmão. Sabe por quê? Porque no passado a igreja de Deus cantava: Tu és, Tu és, Tu és. O que nós precisamos é dele, dele e dele. Então que o Senhor nos ajude, porque isso, conformar-se ao mundo, tem muitas implicações, muitas coisas precisam ser revistas, muitas coisas precisam ser reconsideradas, senão a vontade de Deus não será compreendida. Não será, porque nós não precisamos perguntar a Deus,
Nós já temos nossas estratégias, nós já temos nossas maneiras, nós já temos nossas intenções. Que o Senhor nos ajude e nos leve a nos arrependermos no que for necessário. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. A palavra transformai-vos é maravilhosa mesmo, é uma palavra que expressa a ideia da palavra grega. Sabe qual é a ideia da palavra grega aí? A palavra grega é metanous, ou a palavra aportuguesada metamorfose, ou aquele processo que acontece com a borboleta. Uma transformação, não é? Uma lagarta entra naquele casulo e sai uma borboleta tão linda, um bicho tão feio daquele. Verdadeira transformação. Essa é a palavra grega que está sendo usada aí. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte, irmão. Você era uma lagarta, e eu também. O Senhor nos chamou feios, desse jeito, como a lagarta, desesperados por nós mesmos, além de feios, amantes de si mesmos. Esses somos nós quando o Senhor nos chamou. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte: há na sua vida uma transformação tão evidente como a da lagarta que se tornou borboleta? Quando as pessoas olham para você, elas dizem: puxa, estava morto e agora vive. Será que é isso? É da morte para a vida. Que diferença, não é? De um cadáver para alguém que está andando, vivo, cheio de saúde. Muita transformação. Transformai-vos. E ele dá o caminho pela renovação da vossa mente. O que pode renovar nossa mente? Isso que está acontecendo aqui essa noite. A nossa mente é renovada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que lava a nossa mente. É a palavra de Deus que varre esses conceitos velhos. É a palavra de Deus que retira aquilo que é inadequado. Porque todos nós temos uma personalidade. Todos nós temos uma formação. Nós somos de diferentes famílias. Nós temos diferentes princípios, certo? Todos nós aqui temos um código de ética. Diferente em alguns aspectos, mas moralmente parecido, certo? Eu quero dizer para você que isso precisa ser renovado, irmão. Precisa ser renovado. Nós precisamos de renovação na nossa mente, para nós compreendermos da parte de Deus seus princípios, que são muito mais elevados, seus pensamentos, que são muito mais elevados que os nossos, seu padrão moral, que é muito mais elevado que o nosso. Você lembra quando o Senhor olhou para os fariseus e falou a respeito do padrão moral deles? E falou para os seus discípulos a respeito do padrão moral dos fariseus. Ele disse assim: se vocês fizerem como eles, vocês não serão bem-aventurados. Porque vocês precisam exceder em muito a justiça dos fariseus. Isso é verdadeira transformação. Como isso é possível? Isso é possível pela graça de Deus operada em nós e pela nossa resposta a essa graça dispensada. Que o Senhor nos ajude, para que nós não fiquemos marcando passo, irmão. Você já viu um desfile? Quem já fez exército aqui sabe. Tem um sujeito que marca o passo, né? E ele fica, não sai do lugar, está marcando o passo. Eu preciso perguntar para você, será, irmão? Pergunte isso ao Senhor, você não deve nenhuma resposta a mim. Pergunte isso ao Senhor. Senhor, será que na minha caminhada contigo, eu estou marcando o passo? E o Senhor tem falado, e eu estou marcando o passo. Eu marco minha presença aqui, eu dou minhas ofertas, eu tenho meus princípios morais, eu marco o passo, mas eu não excedo segundo a riqueza
e a bondade e a graça e a justiça maravilhosa de Cristo Jesus que pode ser expressa na minha vida. Que o Senhor nos conduza a isso. Nós temos até que horas, irmão? Vamos seguir um pouquinho mais. Me tolere aí sem dormir, por favor. Primeiro aspecto que eu gostaria de te lembrar, são só 3 que eu queria mencionar para você. O primeiro já mencionamos, é que o profeta de Deus é aquele que se agrada da vontade de Deus. Então isso nós já vimos em Jesus, nós já vimos no Salmo 40, agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade. Agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade. Irmão, deixa-me te dar uma dica, para que você avalie diante do Senhor a sua espiritualidade, sua verdadeira espiritualidade. O que você faz no seu tempo livre? O que você faz no seu tempo livre, irmão? Isso vai te ajudar a perceber o que é prioritário para você. Pode ser que seja você mesmo. Possivelmente será você mesmo. Então, que você tenha coragem de fazer essa pergunta ao Senhor. O que você faz na sua hora de lazer? Assim nós vamos compreender qual é o genuíno desejo dos nossos corações. E então nos arrepender se for necessário. Mas se não, avançar aquilo que o Senhor tem nos falado. Então, primeiro, agrada-se da vontade do Senhor. Segundo, os profetas têm habilidade para guiar outros. Veja que eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 2, porque o profeta era aquele que exercia uma função muito significativa. E essa função pode ser resumida na palavrinha aí, ou no verbo guiar. O profeta mostrava a direção, irmão. Ele dava direção para o povo. Esses eram os profetas. Então, Mateus capítulo 2, verso 6. Veja o que diz aí. Mateus 2, 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Essa é uma palavra profética a respeito de quem? Do Senhor Jesus. Quem é o guia? Com G maiúsculo aí. É o Senhor Jesus. Mais uma vez nós temos que olhar para Ele e reconhecer que Ele manifesta em si mesmo a perfeita função profética de guiar outros. Que coisa linda, não é, irmão? Você não deseja guiar outros? Você não deseja ser um instrumento do Senhor para guiar outros? E o que significa esse guiar? Essa habilidade para conduzir outros à vontade do Senhor. Em João mesmo, nós temos 2 textos maravilhosos sobre Jesus, para que você veja isso na vida dele. Eu vou só citar, você anota aí, depois você vai verificar. 2 textos. João 10 é o texto a respeito do bom pastor. Você conhece esse texto? Muito bem. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E esse é um texto maravilhoso sobre o Senhor, mas eu queria dizer mais para você. Essa realidade a respeito dele precisa ser verdade a respeito de você e a respeito de nós como igreja. Nós precisamos ser aqueles que apontam a direção. Irmão, como João sabia a respeito disso? Tem uma ocasião em que Pedro negou o Senhor. Você conhece bem. Depois de negar o Senhor, e o Senhor ser crucificado, então Pedro ficou tão triste. E ele deixou de responder naquele momento ao chamamento que ele tinha. E ele disse assim: aqui, eu vou pescar.
e ele foi pescar. Pedro era um líder nato, ele levou 6 com ele. Ele falou que ia pescar ali no colégio apostólico, 6 foram com ele. Impressionante. E eles estavam no barco. E graças ao Senhor, havia da parte do Senhor um guia ali entre eles. Num dado momento, eles foram pescar e o que aconteceu, irmão? Eles nada apanharam, porque eles não eram mais pescadores, eles eram agora pescadores de homens. E eles não apanharam nada, mas eles estão retornando então e eles veem algo, se atemorizam porque pensam ser um fantasma. Mas havia um guia entre eles, João. E você lembra o que João fez? João apontou o seu dedo e disse: é o Senhor. Agora, eu preciso perguntar para você, pai, varão, você tem apontado para o Senhor, o caminho para o Senhor, para os seus filhos? Eles podem encontrar isso em você. Você é, da parte do Senhor, alguém que tem ganho nele habilidade para guiar os seus. Você pode, como João, você tem firmeza quando seu filho te apresenta algo para dizer: é o Senhor, é por aqui, esse é o caminho, vamos seguir por aqui. Que o Senhor nos ajude, porque é isso que Ele deseja. Então, a habilidade para guiar outros. João 10, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Lembre-se, as suas ovelhas o seguem, porque ouvem a sua voz. Que lindo, não é? O que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo alguém que se coloca à frente, que se adianta para dar direção. Ah, irmão, essa não é uma responsabilidade nossa como povo de Deus? Será que não, irmão? Será que não é essa a nossa responsabilidade? As pessoas estão desesperadas aí, sem saber o que fazer e nem para onde ir, sem saber onde buscar. Será que nossa responsabilidade, mas não é rachar a cabeça das pessoas e falar texto para as pessoas, não. Irmão, é viver como alguém que sabe para onde está indo, é viver como alguém que ouve a voz do pastor e o segue, é responder ao falar do pastor e segui-lo. Esses são os profetas, é a esses que o Senhor tem confiado sua vontade, seu desejo, são esses que identificam. Eu disse que são 2 textos em João, João 10, depois você lê esse texto, mas há um outro texto maravilhoso, João 18. E agora em João 18, o bom pastor, novamente, não figuradamente, porque lá o Senhor está usando o contexto deles, que era um contexto de pecuária, naquela região. Então o Senhor toma aquele exemplo e ministra ao coração deles a respeito de quem Ele era, o bom pastor. Mas agora em João 18, nós não temos mais uma parábola, mas nós temos uma atitude literal do guia de Israel. Que lindo! João 18. Sabe o que está acontecendo aí? Eles estão no Getsemane e o Senhor sendo procurado para ser preso. Então aquela escolta, uma escolta, chega para prendê-lo. Possivelmente mais de 15 soldados se apresentam para prender o Senhor Jesus, todos muito bem armados. E o que acontece lá? O relato de João diz assim: e o Senhor adiantando-se. Olha, o profeta e guia de Israel, o guia do seu povo, ele se apresenta aos soldados, se adianta dos seus e diz: a quem buscais?
Então eles dizem a Jesus, o Nazareno, uma figura tão simples, que não podia ser reconhecido por eles. A quem buscais? A Jesus, o Nazareno. Então ele responde: eu sou eu. E eles recuam e caem. Por quê? Para que ficasse claro que ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Que maravilhoso! A vida do Senhor Jesus se adiantando, o profeta maravilhoso, o guia maravilhoso. Então ele se adianta. Para nós encerrarmos, o terceiro aspecto que queria sugerir para você é que os profetas têm uma relação estreita com a palavra de Deus. Porque a vontade de Deus, irmão, revelada, está na sua mão. A vontade de Deus, os segredos do coração de Deus, do caráter de Deus, do propósito de Deus, da visão celestial, está na sua mão. A palavra de Deus está na sua mão. Os profetas de Deus conhecem a vontade de Deus. A palavra de Deus está nas suas mãos. Essa é a vontade de Deus. Agora, se nós queremos ser profetas de Deus, então nós precisamos nos lembrar de Colossenses 3,16. Lembra desse texto? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que lindo, não é? Irmão, se você quer ser um instrumento de Deus, a palavra de Deus precisa habitar tão ricamente em você, que o Espírito Santo tenha, da parte de Deus, a possibilidade de lançar mão daquilo que habita ricamente em você e fazer a aplicação adequada no momento adequado que cada um de nós estivermos vivendo. Você percebe? Se você está com medo, irmão, o Espírito Santo lançará mão da palavra de Deus que habita ricamente em você e sussurrará no seu ouvido o perfeito amor. Lança fora todo medo. Mas se a palavra de Deus não habita ricamente em você, como você terá suporte para conhecer bem o caráter e a vontade do Senhor? Você irá vacilar. Por que está acontecendo isso comigo? Será que Deus não está vendo? Será que Deus é justo mesmo? Porque eu estou passando por isso e o meu irmão está com a grama tão verde? Que o Senhor nos ajude. Essa é mais uma marca dos profetas, sua relação com a palavra. E aí, deixe-me apenas para encerrar, fazer algumas perguntas para você. Qual é a sua relação com a palavra, irmão? Você lê a palavra? Você ouve a palavra? Você ama a palavra? Você memoriza a palavra? Se não, sinto muito, mas eu preciso te dizer que você será um cristão fraco, irmão. Fraco. Se você não ama a palavra não habitará ricamente em você, sua mente não será transformada e você será aquele que marca o passo. Vem em todas as reuniões, há 30 anos, mas continua a mesma pessoa. Porque a palavra de Deus não tem lugar de transformação no seu coração. Ah, irmão, mas eu não gosto de ler. Ô, irmão, eu não estou te pedindo para ler jornal, nem livro comum. Eu estou te pedindo para ler a Bíblia, que é a palavra de Deus inspirada e que hoje é soprada pelo Espírito na mente, no coração de todos que a buscam. Esse não é um livro comum, irmão. Esse livro que está na sua mão aí foi preservado por Deus. Tantos anos, milhares de anos. Pessoas pagaram com a própria vida para que você tenha esse livro na sua mão. Essa é a palavra perfeita, inerrante, maravilhosa de Deus. Não há nela variação nem sombra de mudança, porque em Deus não há variação.
e nem sombra de mudança. E essa é a sua palavra. Agora, você tem desejado essa palavra? Sempre que o Senhor levantou um testemunho vigoroso, não se esqueça, sempre, sempre, se você conhece um pouco, não precisa ser muito, dos 2000 anos da história da igreja, sempre que Deus levantou um testemunho vigoroso, sabe como que começou, irmão? Começou com a palavra de Deus ocupando um lugar central nas vidas daqueles irmãos. Todos os avivamentos, todos. Você tem alguns avivamentos relatados na Bíblia. Em Neemias capítulo 8, você tem um avivamento. Na restauração do testemunho de Deus e na restauração da cidade, através de Esdras, Neemias, Zorobabel. Em Neemias 8, você tem um relato de um avivamento. Olha lá, e olha como tudo começou. A palavra de Deus foi lida desde a manhã até a noite, e eles se arrependeram, vestiram panos de saco, se arrependeram no pó e na cinza, confessaram o nome do Senhor e adoraram ao Senhor. Tudo começou com a palavra. Se nós queremos ser um povo que tem uma palavra profética, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Me perdoe de estar falando isso daqui, eu nem sei quantas vezes já disse isso para os irmãos. E vou dizer até o Senhor voltar. Nós fomos chamados para amar a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude nisso. Apenas mais uma pergunta. Se você deseja ser um profeta, irmão, você precisa aprender a dar direção nas pequenas e nas grandes coisas. Exemplo, pequenas coisas. Você tem dado direção na sua casa sobre celular, televisão, Netflix. Pequenas coisas. Coisas simples, mas que estão totalmente desordenadas no meio do povo de Deus. Coisas pequenas, coisas grandes. Você tem dado orientação à sua família a respeito da iminente volta do Senhor? Seus filhos têm ouvido a respeito disso? Eles amam a sua vinda? Então que o Senhor nos ajude, porque Ele tem nos chamado para expressarmos como seus representantes aquilo que foi tão notável no Senhor Jesus, tipologicamente nos profetas do Velho Testamento, a figura mais singular, Elias, em realidade plena no Senhor Jesus, mas em representatividade de testemunho na igreja, um povo que tem e que conhece a vontade e a mente de Deus, que tem visão profética. Que o Senhor fale um pouco mais aos nossos corações a respeito disso. Os irmãos me perdoem pelo excesso no tempo. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer ao Senhor por esse tempo. Senhor, bendizemos Teu nome, agradecemos por Tua palavra, Tua doce palavra, Tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma de espírito, juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração. Senhor, sonda-nos por Tua palavra nessa noite. Não permita que Tua palavra seja roubada de nós. Aquilo que por Tua graça foi guardado nesses corações aqui, a começar do meu, ajuda-nos, ó Senhor, para que seja guardada e não seja roubada, e que haja um anelo nos nossos corações em obedecer a Tua palavra. Fala um pouco mais conosco a respeito desses profetas que o Senhor deseja ter nesses dias finais. Assim te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém.